Ai, bom dia, bom dia. Nós estamos no dia 31 de 50 do nosso devocional sobre o Espírito Santo. E hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante. Que o Espírito Santo não pode ser blasfemado. E isso, o nosso texto base está em Mateus 12, 31 e 32. Vamos lá. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, estarão deliberadamente rejeitando aquele que perdoa. Se rejeitarem o Filho do Homem por algum juízo equivocado, poderão ser perdoados. Mas se rejeitarem o Espírito Santo, estarão rompendo relações com aquele que o sustenta. Vamos lá, vamos dar um contexto aqui. Primeiro, quem está falando isso? Jesus. Segundo, em que momento? Jesus, aqui bem no versículo 22, ele fala o seguinte: logo uma pessoa afligida por demônios, cego e surdo, foi trazida à presença de Jesus e Jesus o curou, dando-lhe visão e audição. E as pessoas que estavam em volta olharam e falaram: ele é o Messias, ele é o filho de Davi, porque a profecia sobre o Messias falava que ele viria da família de Davi, ele seria, da linhagem de Davi. Já os fariseus, que eram as pessoas que tinham status religioso da época, eles não gostavam de ver Jesus agindo, não gostavam. Eles sempre queriam colocar Jesus à prova para testar e ver se ele estava indo contra alguma regra da época, não só contra a lei de Moisés, que foi a lei dada por Deus, mas regras que a sociedade inventou para a época, Ele estava sempre sendo colocado à prova. E eles falam o seguinte sobre Jesus e sobre aquela situação: é magia negra. Ele tirou algum truque diabólico da manga. E Jesus contesta e fala: um juiz emite vereditos opostos sobre a mesma pessoa? Uma família que vive brigando vai se desintegrar. Se Satanás expulsa Satanás, ele não irá se destruir? O que ele está querendo dizer aqui? Não é incoerente? Se eu estivesse em parceria com Satanás, eu estaria indo contra aquilo que ele faz, E Jesus coloca as pessoas para pensar nisso. E aí ele fala: mas é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E não, então, com certeza, o reino de Deus está aqui. Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar numa casa de um homem forte, acordado e roubar seus bens sem amarrá-lo primeiro? Amarrem-no e então possam roubá-lo. Isso é guerra e não há território neutro. Se vocês não estão do meu lado, são dos meus inimigos. Se não me ajudam, estão me atrapalhando. Ele está falando isso sobre os fariseus e falando que eles estão em times opostos. E que, segundo, ele faz aquilo por intermédio do Espírito Santo de Deus. Jesus foi um homem de carne e osso, que, sendo Deus, como que eu posso dizer? Ele deixou de lado algumas atribuições de Deus, como a onisciência, a onipresença, a onipotência, que ele deixou em pausa, vamos dizer assim, enquanto ele estava aqui na Terra. E tudo que ele fez foi por meio do Espírito Santo de Deus. Tudo que ele fez, todas as obras que ele fez, foi por meio do Espírito Santo de Deus. E por isso ele está falando que quando as pessoas falam que, em vez de ele estar agindo em nome de Deus, por meio do Espírito Santo, ele estava em acordo com Satanás, ele está falando que aquilo é difamar o Espírito Santo. Ele fala, Não há nada que possa ser dito ou feito que não possa ser perdoado.
Mas, se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo, deliberadamente rejeitando ele, isso não vai ter perdão. Porque se rejeitam o Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo, ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo que virá. Se é por intermédio dessas situações, dessas funções, que o Espírito Santo leva você a conhecer Jesus, leva você a acreditar e crer no plano de salvação criado por Deus, a crer que Jesus é o Filho de Deus, é o Espírito Santo que te constrange quando você faz algo de errado, para mostrar para você que você não tá legal, que você não fez certo, que aquilo não é coerente com o que Deus e Jesus prega, Deus ensina. É o Espírito Santo que faz todo esse trabalho no seu coração. Se você rejeita o Espírito Santo, você fica cauterizada, sua mente, seu espírito. Então, você perde a chance de ser trabalhado pelo Espírito Santo. E aí você não chega a nada. Você fica totalmente insensível ao agir do Espírito Santo. Então, não é só simplesmente ir lá e falar mal do Espírito Santo. É rejeitar o Espírito Santo. E era nesse caminho que os fariseus estavam. E pelo que parece, o que a Bíblia mostra, a conclusão que eu, Cláudia, chego isso aconteceu com eles. Porque mesmo depois da morte de Jesus, eles continuaram agindo contra Jesus. Continuaram não dando espaço para o trabalhar do Espírito Santo no convencimento de que Jesus é o Filho de Deus. E aí isso acaba. Isso faz com que a gente perca a chance. Porque assim, muitas vezes a gente chama o Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade. Muita gente fala, Deus Pai é o Senhor, o soberano. Jesus é o Filho de Deus, aquele que está no trono, que volta e vai reinar e vai, né? Como é que fala? Regenerar todas as coisas, restaurar todas as coisas. E o Espírito Santo é a terceira pessoa, como se fosse, sabe, medalha de ouro, prata e bronze. Mas não, eles trabalham em comunhão com o outro. Eles são um só. O Espírito Santo, ele passa uma ilusão de estar sempre em terceiro lugar, menos importante, é aquele que só está servindo. E aí, aqui no devocional ele fala o seguinte, cadê? Até mesmo chamando ele de terceira pessoa da Trindade, parece que estamos dando um papel inferior e secundário. Tais pensamentos são expressão da nossa visão humana e pequena. Nada tem a ver com a realidade da perfeição, da inter-relação da Trindade. Jesus, no momento em que deu aquela resposta para os fariseus, exaltou e honrou o Espírito Santo e deixou claro que blasfemar contra o Espírito Santo é algo extremamente grave. Ou seja, o Espírito Santo, ele não está ali só para servir a Trindade, é servir Deus e Jesus. Ele é Deus, ele é a versão de Deus que está aqui conosco agora, agindo dentro de nós, agindo ao nosso redor. Essa é a perfeição da Trindade, que a gente às vezes não, a gente na nossa mente pequena ainda não consegue ter totalmente a dimensão de como funciona isso. Mas essa é a base, né? O trio que nos sustenta, que nos direciona, que são extremamente unidos porque são um só. Agem sempre em conjunto e sempre em concordância. Então é isso. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada por esse texto de hoje tão esclarecedor, no qual nós vemos a importância e a honra
merecida e que deve ser prestada ao Espírito Santo. Pai, ajude-nos, Espírito Santo, também a termos um coração voltado para Ti. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos toda cauterização espiritual, de mente, de alma, que nos leve a rejeitar o Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós declaramos que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, que o Espírito Santo é o nosso guia, o nosso consolador, aquele que direciona os nossos passos e que nos leva passo a passo a termos o caráter de Jesus. Pai querido, nós declaramos que os frutos do Espírito Santo são uma verdade em nossa vida, que o amor, a alegria, a fé, a mansidão, o domínio próprio, a paciência, a paz, são características e são traços de caráter que estão presentes em nós e que nos fazem ser mais parecidos com Jesus. Peço, Senhor, pelo nosso dia, peço a Tua companhia onde quer que estivermos. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau. Bom dia.